Você fala demais quando está nervoso. Explica demais quando se sente culpado. Pede desculpa por coisas que nem fez. E acredita que isso te faz parecer uma boa pessoa. Mas não faz. Na verdade, cada vez que você abre a boca para se justificar, está entregando o controle da sua vida para quem nem merece. Você pensa que está sendo transparente, mas está sendo previsível. Você acha que está sendo honesto, mas está sendo vulnerável. E tem alguém do outro lado observando isso, catalogando, guardando para usar depois. Isso não é paranoia, é realidade. E quanto mais cedo você aceitar essa verdade, mais cedo vai parar de ser manipulado por quem sorri na sua cara. A diferença entre quem controla e quem é controlado não está na inteligência, não está no dinheiro, não está nem na aparência. Está numa coisa muito mais simples e assustadora. Está no silêncio. Enquanto você fala, explica e se justifica, existe uma categoria de pessoas que apenas observa. Elas não reagem quando deveriam reagir, não se explicam quando deveriam se explicar, e definitivamente não pedem desculpa quando você espera que peçam. E sabe o que acontece? Elas vencem. Sempre. Não porque são más, mas porque entenderam algo que você ainda não entendeu, que num mundo onde todo mundo grita, quem sussurra tem mais poder. Que numa sociedade viciada em explicações, quem se cala se destaca. Você já percebeu como algumas pessoas conseguem te deixar confuso com o silêncio delas? Como elas fazem você duvidar de si mesmo sem falar uma palavra sequer? Como elas te fazem sentir pequeno apenas com um olhar? Isso não é acidente, é técnica. E hoje você vai descobrir de onde vem essa técnica. Vai entender por que certas pessoas parecem imunes ao drama que destrói todo mundo. Por que elas não se abalam com provocação? Por que elas não caem em armadilhas emocionais que você cai toda hora? A resposta está num homem que viveu há mais de 500 anos. Um homem que foi traído, humilhado e jogado na prisão por pessoas que ele considerava amigas. Um homem que poderia ter saído de lá com raiva, com sede de vingança, chorando pela injustiça da vida. Mas não saiu. Ele saiu com algo muito mais perigoso. Saiu com entendimento, com clareza, com uma visão tão fria sobre a natureza humana que até hoje as pessoas têm medo de admitir que ele estava certo. Esse homem é Nicolau Maquiavel, e ele descobriu o segredo que separa predadores de presas na selva das relações humanas. O segredo não está em ser mais inteligente, não está em ser mais forte, não está nem em ser mais bonito ou mais rico. O segredo está em algo que você faz errado todos os dias, sem perceber. Você sente demais, e mostra demais o que sente. Cada lágrima que você derrama em público é uma arma nas mãos de quem te observa. Cada explosão de raiva é informação valiosa para quem quer te controlar. Cada momento de felicidade excessiva é uma oportunidade para alguém te derrubar depois. Maquiavel aprendeu isso da pior forma possível. Ele confiou. Ele se abriu. Ele acreditou que sinceridade gera sinceridade, que lealdade gera lealdade, que bondade gera bondade, e quase morreu por causa disso. Mas da cela da prisão, torturado e abandonado, ele teve uma revelação que mudou não só a vida dele, mas a forma como entendemos poder até hoje. Ele percebeu que o mundo não funciona como nos ensinaram, que as pessoas não são como fingem ser, e que quem joga pelas regras da honestidade num jogo de mentiras sempre perde. A partir daquele momento, Maquiavel se tornou outra pessoa, não um monstro, não um psicopata, mas alguém que finalmente entendeu as regras reais do jogo humano. Alguém que parou de ser vítima e se tornou observador. Alguém que descobriu que o verdadeiro poder não está em conquistar corações, mas em não entregar o seu. E hoje, você vai aprender exatamente como ele fez isso. Como ele treinou a mente para não reagir quando todo mundo espera que reaja. Como ele desenvolveu a habilidade de observar sem ser observado. Como ele se tornou uma esfinge humana, impossível de decifrar, impossível de manipular, impossível de quebrar. Mas cuidado. O que você vai descobrir aqui não pode ser desaprendido. Uma vez que você vir como as pessoas realmente funcionam, como os jogos emocionais realmente são jogados, como a manipulação realmente acontece no dia a dia, você não vai conseguir mais fingir que não sabe. Você vai começar a perceber os sorrisos falsos, os elogios com segunda intenção, as perguntas que são na verdade armadilhas, as gentilezas que são investimentos para cobrança posterior.
E aí você vai ter que escolher: continuar sendo a pessoa que reage a tudo e é usado por todos, ou se tornar alguém que ninguém consegue mais ler, prever ou controlar. A escolha é sua, mas se você chegou até aqui, se algo dentro de você está gritando que existe uma forma melhor de viver, que você está cansado de ser previsível, de ser usado, de ser o patinho feio emocional de todo mundo, então fica comigo até o final, porque o que você vai aprender aqui pode ser a diferença entre continuar sendo manipulado pelo resto da vida ou finalmente se tornar alguém que as pessoas respeitam sem saber bem por quê. Se você quer fazer parte desse grupo seleto de pessoas que entenderam o jogo real da vida, deixa seu like agora, não depois, agora, porque isso me mostra que você está realmente comprometido com sua própria transformação. Se inscreve no canal e ativa o sininho porque toda semana eu trago segredos psicológicos que vão te fazer ver o mundo com outros olhos. E se você conhece alguém que precisa parar de ser usado pelos outros, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Pode ser o presente mais valioso que você vai dar para ela esse ano. Agora me diz nos comentários: você já percebeu quando alguém te manipulou usando suas próprias emoções contra você? Conta aí sua experiência, porque isso vai ajudar outras pessoas que passaram pela mesma situação. Vamos começar essa transformação. E não vai ter volta. Deixa eu te contar uma história que vai fazer você entender de uma vez por todas como funciona essa coisa toda. Em 1513, Maquiavel estava preso numa cela fria e úmida, as paredes sujas, o cheiro de mofo, e ele ali, um homem que já tinha conversado com reis, agora sendo tratado como lixo. Sabe o que ele fazia durante os longos dias de solidão? Ele observava os guardas. Tinha um guarda específico que chamou a atenção dele. Esse cara nunca falava mais do que o necessário. Nunca mostrava se estava com raiva, triste ou feliz. Sempre a mesma expressão neutra. Sempre o mesmo tom de voz. E sabe o que Maquiavel percebeu? Esse guarda controlava todos os outros sem levantar a voz uma única vez. Os outros guardas tentavam impressioná-lo, buscavam a aprovação dele, ficavam nervosos quando ele olhava. Por quê? Porque não conseguiam ler o que ele estava pensando. E isso os deixava inseguros e, portanto, submissos. Foi naquele momento que Maquiavel teve o primeiro insight que mudaria sua vida para sempre. O poder não está em ser o mais forte, o mais inteligente ou o mais carismático. O poder está em ser imprevisível, em ser uma incógnita que os outros ficam tentando decifrar eternamente. Você já deve estar pensando agora que isso é muito difícil de aplicar na sua vida real, que você não consegue parar de mostrar o que sente, que é impossível se controlar quando alguém te provoca. E você tem razão. É difícil mesmo, mas só no começo. O primeiro passo não é parar de sentir. Isso é impossível e até perigoso. O primeiro passo é criar um espaço entre o que você sente e o que você mostra. Imagine que existe uma porta entre seu coração e sua boca. E você é o porteiro dessa porta. Você decide o que entra e o que sai. Quando alguém te insultar hoje, ao invés de explodir na mesma hora, respire fundo e se pergunte: que resultado eu quero dessa situação? Se você quer que a pessoa te respeite, explodir não vai adiantar. Se você quer resolver o problema, gritar não vai funcionar. Se você quer manter seu poder pessoal, reagir emocionalmente é o pior caminho. Maquiavel aprendeu isso quando saiu da prisão. Ele podia ter corrido atrás de vingança, podia ter gritado pelos telhados sobre a injustiça que sofreu. Podia ter se tornado amargo e revoltado como qualquer um faria, mas ele fez algo completamente diferente. Ele ficou em silêncio, e nesse silêncio, ele começou a estudar. Ele observou como as pessoas reagiam ao sofrimento dele. Alguns fingiram compaixão, mas você podia ver nos olhos deles um brilho de satisfação. Outros ofereceram ajuda, mas sempre com um preço embutido, e alguns simplesmente desapareceram, como se ele nunca tivesse existido. Foi aí que ele entendeu a natureza humana de verdade. Se você está achando isso muito cínico, muito frio, eu entendo sua resistência. Ninguém quer acreditar que o mundo funciona assim. Ninguém quer admitir que muitas das pessoas ao seu redor são movidas por interesses escondidos. Mas olha só o que acontece quando você aceita essa realidade ao invés de lutar contra ela. Você para de se machucar desnecessariamente.
Você para de ter expectativas irreais sobre as pessoas. Você para de ficar surpreso quando alguém te decepciona. E mais importante ainda, você para de dar seu poder emocional para quem não merece. Pensa assim: toda vez que você reage emocionalmente ao comportamento de alguém, você está basicamente dizendo: o que você faz comigo é mais importante do que o que eu faço comigo mesmo. Você está entregando o controle da sua paz interior para uma pessoa que talvez nem se importe com você de verdade. E se você está assistindo esse vídeo até aqui, provavelmente já passou por isso várias vezes. Já perdeu noites de sono por causa de uma palavra mal colocada de alguém. Já ficou remoendo uma discussão que a outra pessoa esqueceu no dia seguinte. Já se sacrificou por pessoas que nunca fizeram o mesmo por você. Deixa eu te mostrar como começar a mudar isso hoje mesmo. O segundo passo é desenvolver o que Maquiavel chamava de observação sem julgamento. Quando alguém fala algo que normalmente te irritaria, ao invés de pensar que pessoa horrível, pense: interessante, essa pessoa está tentando me provocar. Ao invés de como ela ousa falar isso comigo, pense: que estratégia ela está usando e por quê. Isso transforma você de vítima em cientista, de pessoa que sofre em pessoa que entende. E uma vez que você entende o jogo, pode decidir se quer jogá-lo ou não. Mas pelo menos a escolha passa a ser sua. O terceiro passo é aprender a usar o silêncio como ferramenta. Não o silêncio do medo, mas o silêncio da escolha. Quando alguém te provocar, quando alguém te insultar, quando alguém tentar te fazer reagir, você simplesmente para, olha nos olhos da pessoa e fica em silêncio por alguns segundos antes de responder. Você vai ver a diferença na hora. A pessoa vai ficar desconfortável, vai tentar preencher o silêncio, vai repetir o que disse, vai até mesmo se explicar sem você pedir explicação alguma. Por quê? Porque o silêncio dela desesperadamente quer uma reação sua, e quando você não dá essa reação, ela perde o controle da situação. Ah, e se você está gostando dessas estratégias práticas, me ajuda deixando seu like agora. Isso me mostra que você está comprometido em aplicar isso na sua vida real, e não apenas consumindo conteúdo passivamente, porque conhecimento sem aplicação é só entretenimento. Maquiavel descobriu que existe um padrão nas pessoas que conseguem manipular os outros. Elas sempre fazem as mesmas 3 coisas. Primeiro, elas testam seus limites com pequenas transgressões. Segundo, elas observam como você reage. Terceiro, elas usam essa informação para te controlar depois. Por exemplo, alguém chega atrasado no encontro com você. Se você não fala nada, na próxima vez chega mais atrasado ainda. Se você reclama muito, anota que você é sensível a desrespeito e vai usar isso quando quiser te deixar na defensiva. Se você reage de forma equilibrada, respeitosa, mas firme, a pessoa entende que você tem padrões e que não é fácil de manipular. O quarto passo é desenvolver o que eu chamo de indiferença estratégica. Isso não significa ser frio ou cruel com todo mundo. Significa escolher conscientemente onde investir sua energia emocional. Você não precisa se importar com a opinião de todo mundo. Não precisa agradar toda pessoa que encontra. Não precisa explicar suas decisões para quem não vai ter que viver com as consequências delas. Imagina só como seria sua vida se você parasse de se importar com o que pessoas irrelevantes pensam sobre você. Se você parasse de tentar converter quem não quer ser convertido. Se você parasse de desperdiçar energia com discussões que não levam a lugar nenhum. O quinto passo é aprender a identificar manipulação emocional em tempo real. Existem alguns padrões que se repetem sempre. A pessoa te elogia exageradamente no início para ganhar sua confiança. Depois começa com críticas construtivas para te deixar inseguro. Em seguida oferece soluções que sempre envolvem você fazer algo que beneficia ela. Ou então, usa a técnica da culpa. Depois de tudo que eu fiz por você, pensei que éramos amigos de verdade. Se você me amasse de verdade, faria isso. Quando você ouvir frases assim, é sinal vermelho imediato. Pessoa saudável não usa amor ou amizade como moeda de troca. Se você já se inscreveu no canal, você está no caminho certo. Se ainda não se inscreveu, está perdendo uma oportunidade de ouro de ter acesso semanalmente a estratégias como essas que podem transformar completamente como você se relaciona com o mundo. O sexto passo
é desenvolver suas próprias defesas emocionais. Maquiavel criou o que ele chamava de círculos de confiança. No círculo mais externo estavam conhecidos casuais. Com esses ele era educado, mas não revelava nada pessoal. No círculo do meio estavam colegas e amigos superficiais. Com esses compartilhava informações gerais, mas nada íntimo. No círculo mais interno estavam apenas 2 ou 3 pessoas que provaram ao longo dos anos que mereciam confiança total. A maioria das pessoas faz o contrário. Conta a vida inteira para qualquer um que demonstre interesse. Depois fica surpresa quando essa informação é usada contra ela. Você precisa fazer as pessoas conquistarem o direito de conhecer sua vida pessoal, seus medos, seus sonhos, suas vulnerabilidades. O 7º e último passo é aprender a usar suas emoções como informação, não como comando. Quando você sentir raiva, ao invés de agir com raiva, se pergunte: o que essa raiva está me dizendo sobre a situação? Talvez esteja te avisando que seus limites foram ultrapassados. Talvez esteja sinalizando que você precisa se afastar de certas pessoas. Talvez esteja te mostrando que você está dando valor demais à opinião de alguém que não merece. Quando sentir tristeza, ao invés de afundar na tristeza, se pergunte: o que essa tristeza quer me ensinar? Talvez sobre a importância de ter pessoas genuínas na sua vida. Talvez sobre a necessidade de cuidar melhor de você mesmo. Talvez sobre padrões que você precisa quebrar. E quando sentir medo, ao invés de ser paralisado pelo medo, se pergunte: o que esse medo está tentando me proteger e como posso lidar com isso de forma inteligente? Porque medo não é sempre inimigo. Às vezes é o melhor conselheiro que você tem. Eu sei que isso tudo pode parecer muito calculado, muito frio para você que foi criado acreditando que o mundo é um lugar seguro onde as pessoas são basicamente boas. E olha, muitas pessoas são boas mesmo, mas existem outras que não são. E você precisa estar preparado para lidar com os 2 tipos. Deixa nos comentários qual desses passos você acha que vai ser mais difícil de aplicar na sua vida. Qual é sua maior dificuldade quando o assunto é controle emocional? Vamos criar uma discussão rica aqui embaixo porque sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma coisa. Maquiavel não se tornou essa pessoa da noite para o dia. Levou anos de prática, anos de observação, anos de erros e acertos. Mas uma vez que ele dominou essas habilidades, a vida dele mudou completamente. Ele voltou a ter influência política, escreveu obras que são estudadas até hoje e, mais importante, nunca mais foi pego de surpresa pelos jogos emocionais das pessoas. E você pode fazer a mesma coisa. Pode se tornar alguém que as pessoas respeitam instintivamente. Alguém que não é fácil de manipular. Alguém que mantém a calma quando todo mundo está perdendo a cabeça. Alguém que toma decisões com base na razão, não na emoção do momento. Isso não vai fazer de você uma pessoa fria ou cruel. Vai fazer de você uma pessoa poderosa. E poder verdadeiro sempre vem com responsabilidade. Responsabilidade de usar essas habilidades para criar uma vida melhor para você e para as pessoas que realmente importam. Você chegou até aqui, e isso já diz muito sobre quem você é. Enquanto milhões de pessoas preferem viver na ilusão de que o mundo é justo e que todo mundo é bonzinho, você teve coragem de olhar para a verdade nua e crua. Teve coragem de questionar suas próprias crenças. Teve coragem de admitir que talvez você esteja sendo ingênuo demais com certas pessoas. E sabe o que isso significa? Que você tem dentro de você algo que a maioria perdeu ao longo da vida. Você tem a capacidade de evoluir, de se transformar, de não aceitar ser vítima das circunstâncias para sempre. Maquiavel, naqueles últimos anos de vida, costumava sentar numa cadeira velha no quintal da sua casa e observar o movimento da cidade lá embaixo. Ele via as pessoas correndo de um lado para outro, sempre presas nos mesmos dramas, sempre caindo nas mesmas armadilhas emocionais, sempre sendo manipuladas pelas mesmas técnicas óbvias. E você sabe o que ele sentia? Não era superioridade, não era desdém. Era uma mistura de tristeza e gratidão. Tristeza porque via tanto potencial desperdiçado, tanta gente boa sendo usada por gente ruim. Gratidão porque ele tinha aprendido a se libertar desse ciclo vicioso. Ele entendia que cada pessoa que consegue quebrar essa corrente, que consegue parar de ser previsível e manipulável, não só transforma a própria vida,
ela transforma o mundo ao seu redor. Porque quando você para de aceitar comportamentos tóxicos, as pessoas tóxicas ou mudam ou se afastam. Quando você para de reagir emocionalmente a provocações, as pessoas param de te provocar. Quando você desenvolve padrões elevados para si mesmo, automaticamente atrai pessoas com padrões elevados também. E olha que coisa linda! Isso que você aprendeu hoje não é apenas para sua proteção, é também para sua libertação. Porque uma vez que você não precisa mais da aprovação constante dos outros, não precisa mais provar seu valor toda hora, não precisa mais se explicar para quem não vai entender mesmo, você finalmente fica livre para ser quem você realmente é. Você para de viver a vida que os outros esperam de você e começa a viver a vida que você quer para você. Para de gastar energia com pessoas que só drenam e começa a investir em relacionamentos que realmente nutrem sua alma. Para de se contentar com menos do que merece e passa a exigir o respeito que sempre deveria ter tido. Eu sei que agora você deve estar com um misto de empolgação e medo. Empolgação porque finalmente tem nas mãos ferramentas reais para mudar sua vida. Medo porque mudança sempre assusta, principalmente quando essa mudança significa assumir responsabilidade total pelos seus resultados. E é normal sentir isso. Maquiavel também sentiu. No primeiro dia que ele decidiu não reagir a uma provocação, sentiu como se estivesse traindo sua própria natureza. No primeiro dia que ele decidiu não se explicar para uma pessoa que claramente não queria entender, sentiu como se estivesse sendo rude. No primeiro dia que ele decidiu manter distância emocional de alguém manipulativo, sentiu como se estivesse sendo frio. Mas sabe o que aconteceu depois? Ele percebeu que nada disso era verdade. Ele não estava sendo rude, estava sendo respeitoso consigo mesmo. Não estava sendo frio, estava sendo inteligente. Não estava traindo sua natureza, estava descobrindo quem realmente era por baixo de todas aquelas máscaras que tinha usado para agradar os outros. E você vai descobrir a mesma coisa. Vai descobrir que existe uma versão de você muito mais poderosa, muito mais confiante, muito mais respeitada do que a versão que está vivendo agora. Uma versão que não precisa mendigar atenção porque tem presença natural. Uma versão que não precisa brigar para ser ouvida, porque quando fala, as pessoas naturalmente prestam atenção. Uma versão que não precisa se provar para ninguém, porque sua própria energia já comunica seu valor. Mas essa transformação só vai acontecer se você decidir que está disposto a incomodar algumas pessoas no processo. Porque quando você para de ser previsível, as pessoas que se aproveitavam da sua previsibilidade vão ficar incomodadas. Quando você para de ser emocional, as pessoas que manipulavam suas emoções vão ficar frustradas. Quando você para de aceitar desrespeito, as pessoas desrespeitosas vão ter que procurar outras vítimas. E isso é bom. Isso é necessário. Isso é o preço da liberdade emocional. O poder da mudança sempre esteve nas suas mãos. Sempre. Você só não sabia como usá-lo. Agora sabe. A pergunta que fica é: você vai usar? Você vai ter coragem de implementar essas estratégias mesmo quando for difícil? Mesmo quando as pessoas ao seu redor não entenderem sua transformação? Mesmo quando parecer mais fácil voltar aos velhos padrões? Porque eu posso te ensinar todas as técnicas do mundo. Posso te dar todos os insights psicológicos que existem. Posso te mostrar todos os segredos que aprendi estudando mestres da persuasão e do controle emocional. Mas no final das contas, quem vai ter que aplicar isso na vida real é você. Quem vai ter que fazer as escolhas difíceis é você. Quem vai ter que enfrentar o desconforto da mudança é você. E eu acredito que você consegue. Acredito porque você chegou até aqui. Porque alguma coisa dentro de você está cansada de viver sempre do mesmo jeito. Porque você reconhece que merece mais respeito, mais consideração, mais reciprocidade do que está recebendo. Então me faz um favor. Se esse conteúdo realmente tocou em você, se você reconheceu alguns padrões da sua própria vida aqui, se você sentiu que precisa mesmo fazer essas mudanças, deixa seu like agora como um compromisso consigo mesmo, como uma forma de dizer: eu estou comprometido com minha própria evolução. Se inscreve no canal porque toda semana eu trago conteúdos assim, que vão te ajudar a desenvolver essa força interior, essa capacidade de não ser levado pela maré emocional dos outros, essa habilidade de manter sua paz, mesmo quando tudo ao seu redor está caótico.
E deixa nos comentários, pode ser anônimo se você preferir, qual foi a parte que mais mexeu com você. Qual situação da sua vida você lembrou enquanto assistia? Que pessoa você pensou que precisaria assistir esse vídeo também? Porque sua experiência pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler para ter coragem de fazer as mudanças necessárias. Lembra sempre, você não nasceu para ser capacho emocional de ninguém. Você nasceu para ser protagonista da sua própria história. E toda história de protagonista tem momentos de dificuldade, momentos de solidão, momentos em que parece mais fácil desistir. Mas é exatamente nesses momentos que se define quem você realmente é. É aí que você escolhe se vai continuar sendo mais um na multidão, ou se vai se tornar alguém que as pessoas lembram, respeitam e admiram. A escolha, como sempre, é sua.